saúdo a Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Vamos proceder a uma leitura que está em Tiago 1, de 21 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. E se retira para logo esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Senhor Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glórias a Deus. Meus amados, esta é uma palavra que a gente poderia passar uma manhã inteira refletindo sobre ela, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que esta palavra, ela tem que ser recebida, como diz no versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, né, e a malícia, ou seja, é uma palavra que tem que ser recebida em santidade, é uma palavra que tem que ser recebida com reflexão, né? É uma palavra que tem que ser recebida como algo muito precioso, e não pode ser, portanto, de qualquer maneira. E é interessante que o verbo é receber, né? Porque a palavra é um presente especial, uma graça concedida pelo nosso Deus. E esse versículo ainda diz que ela tem que ser recebida com mansidão. Por que ela tem que ser recebida com mansidão, né? Porque eu tenho que me despir do meu eu. Porque essa é uma palavra que vai sobremaneira substituir todos os meus conceitos. E se eu não tiver mansidão, se eu não tiver uma posição de humildade perante a Deus, eu vou permitir que os meus racionalismos, que os meus preconceitos se sobreponham à própria palavra. E ela é dita que essa palavra nos é enxertada. E eu lembro aqui, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, mais especificamente no capítulo 15, de 1 a 17, o Senhor Deus se compara a uma videira, que nós somos os ramos, e que ninguém tem vida em si mesmo, né? Que ninguém dá vida, não dá frutos em si mesmo, se não estiver enxertada na videira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, ele diz que o Deus Pai é o agricultor, né? Então é preciso que essa palavra esteja enxertada em nós, para que nós possamos estar enxertados em Cristo. Para que o agricultor, que é o Senhor Deus, Pai, né, possa
podar aqueles que estão dando frutos e, eventualmente, cortar e jogar fora aqueles que não dão frutos. É interessante notar, está lá em Mateus 9, de versículos de 1 a 14, uma história fantástica, onde alguns amigos carregam uma maca, uma padiola, e caminham um largo percurso para levar um paralítico ao Senhor Jesus. E aí, nessa passagem, eu aprendo que substancialmente o amigo é aquele que nos leva a Cristo. E é a palavra que nos leva a Cristo. E o Tiago vai mais adiante e diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, o que ele diz no versículo 21, que essa palavra foi enxertada e que ela tem a capacidade de salvar as nossas almas, isso só é factível, só é possível, né? Isso só é possível se essa palavra, se nós nos permitirmos ser modificados por essa palavra, né? Por isso é que nós temos que ter humildade para ouvi-la. Essa palavra tem que ter a possibilidade de nos transformar e salvar as nossas almas. E para isso é preciso que não seja apenas uma leitura acadêmica, uma leitura literária, né? Mas que seja algo que modifique realmente, né? Para isso é que Tiago nos diz que sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Se eu apenas ouço a palavra, isso não me permito ser transformado pela palavra, eu sou um mero espectador. E essa palavra não vai estar enxertada e não vai produzir os efeitos. Porque a palavra nos diz que as palavras de Deus são eternas e elas não retornam a Deus sem ter cumprido a sua missão. Então, se eu me permito ser um cumpridor da palavra e não apenas um ouvinte, seguramente, porque Deus não mente, né? A palavra de Deus vai cumprir os seus efeitos na minha vida. E ele vai mais adiante dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla, né? Então, em vez de buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que pode mudar a minha vida, que pode conformar o meu caráter ao caráter de Cristo, eu vou apenas, né, ler a palavra de Deus e buscar nela aquilo que, de uma certa maneira, reproduz o meu pensamento. Ora, se reproduz apenas o meu pensamento, não vai me modificar. Não vai cumprir o desígnio de Deus na minha vida. Não vai permitir os sonhos de Deus na minha vida. Porque se contempla a si mesmo, ele prossegue, Tiago, e vai e logo esquece de como era. Então, eu tenho que ir à palavra de Deus com consciência de que há muita coisa a ser transformada em mim, no meu caráter, para conformá-lo ao caráter de Cristo. Né? Se eu vou, né, cheio de preconceitos, cheio de coisas que me separam de Deus, essa palavra não vai me transformar e eu vou esquecer o que é que eu estou fazendo ao ler a palavra, que é buscar a transformação, buscar de Deus a orientação para a minha vida. Mas ele tem um grande alento no versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado, feliz, profundamente feliz, porque essa felicidade não vem dele, mas vem de Deus. Ele vai paulatinamente tendo o seu caráter transformado e conformado ao caráter de Cristo. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dele é vã. Então, não é a minha vontade que tem que prevalecer. É por isso que eu tenho que refrear a minha língua. Eu não tenho que manifestar a minha vontade. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, devemos ouvir a vontade de Deus para praticá-la. Para que isso me permita a minha transformação, a minha conformação ao caráter de Cristo. A religião, conclui no 27, pura e imaculada com Deus e Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, as pessoas que têm uma condição mais desfavorecida, no caso, ele está se referindo à realidade temporal dele, eram as viúvas e os órfãos, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Então, tem 2 coisas essenciais. A minha transformação tem que ser tal que se manifeste nas minhas obras. As obras não salvam, né? Mas a fé sem obras é vã, né? É preciso que a minha transformação se manifeste pelas minhas obras. E guardar-se da corrupção do mundo. Né? E não vos conformeis com a concupiscência do mundo, mas antes sede transformado pelo entendimento da palavra. Essa é que é a grande realidade. Então, esse texto nos fala, meus amados irmãos, que não basta conhecer a Bíblia. Provavelmente o inimigo das nossas almas conhece a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E isso não mudou, não o transformou, né? Não o fez de acordo com a vontade de Deus. Mas devemos recebê-la. E o verbo é receber. Ela é presente. Presente a gente recebe. Ela é graça, é favor imerecido da parte de Deus. Devemos recebê-lo, ou seja, dar uma recepção para ela, como se um amigo estivesse me visitando. Se alguém me visita, eu procuro estar bem de aparência, eu procuro servi-lo da melhor forma possível, uso o que de melhor eu tenho na minha casa para acolher um amigo. E deve ser dessa forma, e principalmente quando se trata da vontade de Deus. Eu tenho que acolher a vontade de Deus como um amigo. E como já dissemos, o verdadeiro amigo é aquele que nos leva a Cristo. E a palavra de Deus nos leva a Cristo. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é toda cristológica. Toda ela aponta para Jesus Cristo. Né? E porque ela nos leva a Cristo, ela é nossa amiga. E nós temos que recebê-la, celebrá-la, né? Com muita alegria. Então, nesse momento que nós estamos enfrentando essas dificuldades, né? Sofrendo os efeitos dessa pandemia, reservemos nosso tempo para receber a palavra de Deus, recebê-la com alegria, celebrando-a. Né? Por quê? Porque, de acordo com o versículo 21, essa palavra nos traz livramento, ela nos permite a salvação. E por isso, eu destacaria aqui o seguinte: nós devemos recebê-la, em primeiro lugar, com contrição.
né? Isto é, com humildade, com o espírito de um aluno que quer aprender, que anseia, que anela por aprender da vontade de Deus. É óbvio que eu posso estar desviado e mesmo assim carregar uma Bíblia. Agora, é impossível que, se eu recebo a palavra de Deus na minha vida, que ela não me transforme. Se eu a recebo com humildade, com espírito de aprendiz, de espírito de alguém que quer aprender o Santo Espírito de Deus, é impossível que ela não mude a minha vida. E isso é muito mais importante do que mentes brilhantes, do que títulos acadêmicos, do que qualquer coisa que possa existir no mundo. Aprender do Santo Espírito de Deus é mais importante do que tudo que eu possa fazer na vida. É bem verdade, e aqui fica essa advertência, que o pecado nos mantém afastados da palavra de Deus. Ou seja, a imundície, né? A maldade, tudo isso vai tentar nos afastar da palavra de Deus. Tudo isso intenta nos afastar da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos receber essa palavra salvadora, essa palavra salvífica da parte de Deus, com mansidão, com disposição para obedecer. Não basta apenas recebê-la de uma forma passiva, de uma forma acadêmica, de uma forma literária, mas é preciso ter a firme determinação de pô-la em prática, porque é isso que nos interessa. Em todas as áreas da nossa vida. Em João 2,5, que retrata lá o primeiro milagre de Cristo, né? As bodas de Caná, na Galileia, quando Maria, mãe de Jesus, diz, está lá registrado no versículo 2,5, que ela vira para os servos e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. É isso que importa. Esse sábio conselho de Maria, mãe de Jesus, que temos que colocá-lo em prática. Façai tudo que o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos disser. Em todos os momentos, sem culpas nem desculpas. Sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E que Ele nos aguarda. E se Ele nos aguarda, não podemos deixar o Senhor Jesus nos aguardando por muito tempo. Isso tem um caráter de urgência. O Senhor Jesus está voltando. E eu tenho que viver essa realidade com esse sentimento de urgência. É urgente ouvir a palavra de Deus. É urgente nos permitirmos sermos modificados pela palavra de Deus. E sem exceção. Eu não posso estar escolhendo o que é que eu vou obedecer e o que é que eu não vou obedecer. Se está na palavra de Deus, é porque é conveniente, é bom para o homem obedecer. Eu não posso ficar escolhendo o que me agrada ou o que não me agrada na palavra de Deus. Eu tenho que ter a consciência de que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável, e ela é capaz de nos transformar para a salvação. Em terceiro lugar, devemos receber a santa palavra de Deus com conformidade. Quando a palavra não está nos fazendo parecido, não está nos conformando com o caráter de Cristo, como o texto de Tiago nos diz, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque se não houver transformação, porque sem santidade ninguém verá a Deus.
Então, se a palavra de Deus não nos transformar, infelizmente, nada há que se possa fazer. Deus não nos deu a sua santa palavra para satisfazer nossa curiosidade, para saber o que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas para iluminar o nosso caminho, lâmpada para o nosso caminho, para iluminar as nossas mentes, para nos mostrar com clareza o que Deus espera de nós. Quais são os sonhos de Deus na nossa vida? Para que a gente possa efetivamente nos posicionarmos. Porque a conformidade com a palavra de Deus traz as bênçãos de Deus. Meus amados, eu vou concluir dizendo o seguinte: a palavra de Deus influencia as nossas palavras, influencia o nosso cuidado, influencia a nossa purificação. Que a palavra de Deus nos preserve para a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheça ao Deus único e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glórias a Deus.